estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Boa noite. Vamos dar início a mais uma programação de palestras do Centro Espírita Chico Xavier. E vamos já de início convidando a todos para nos acompanhar numa prece de harmonização, de preparação, para que a gente possa dar início ao nosso trabalho. Então, peçamos a Deus, o nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, e a Jesus, o nosso Mestre, Irmão Maior, as bênçãos de que necessitamos para esse momento.
pedindo amparo amigo da espiritualidade trabalhadora da Casa Chico Xavier em favor desse momento, damos por início a nossa atividade da noite. Bem, meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 4 e 5, causas atuais das aflições. E já no início desse capítulo, os Espíritos nos esclarecem que são de duas espécies as aflições da vida, e que têm sua origem em duas fontes bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente, no hoje, outras fora desta vida. Então, o item que nós vamos conversar hoje, causas atuais das aflições, nos convida a refletir sobre as aflições da vida que têm sua causa na vida presente, no hoje. Aflições que são consequência natural do nosso caráter e do nosso modo de proceder. Então, nós vamos conversar sobre as nossas atitudes, sobre o nosso procedimento diante da vida, que muitas vezes nos trazem dores, sofrimentos, aflições, deixando claro para nós que não tem nada a ver com o passado, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos realizando no momento, na presente encarnação, nas situações que estamos vivenciando. Então, o Evangelho, nos convidando à reflexão, nos traz algumas informações que eu gostaria de dividir com vocês e pedir que, ao longo das reflexões que o Evangelho nos apresenta, vamos refletindo também. Quantos homens caem por sua culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Então, só aqui nós temos algumas questões para a gente analisar. Quais foram as razões das nossas quedas? Onde que eu estive ali me conduzindo de formas a cair? A minha imprevidência, o meu orgulho e a minha ambição, aonde me levaram até então? E esse arruinamento, que pode ser moral, como pode ser material também, muitas vezes por falta de ordem, de perseverança, por um mau procedimento, por não saber limitar nossos desejos. Muitas vezes nós vamos em busca daquilo que não nos vai trazer nenhum bem, e isso vai acarretar uma ruína financeira ou moral. Quantas uniões resultantes do interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas discordâncias e tristes disputas se teriam evitado com um pouco de cautela e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da falta de moderação e dos excessos de todo gênero? Então, muitos relacionamentos começam envolvidos em fantasias. Na verdade, não existe um sentimento verdadeiro, ali estão interesses de várias naturezas, ou por vaidades, e são relacionamentos que têm tudo para não dar certo, e que muitas vezes trazem problemas, dificuldades, aflições. E quantas discordâncias também, como os nossos irmãos aqui chamam a nossa atenção, e tristes disputas que terminam em situações graves, em comprometimentos sérios para a nossa vida, simplesmente porque a gente foi muito sensível ao que ouviu, ao que sentiu, ou por pouca cautela, e a gente, de repente, está se comprometendo, criando aflições para a gente ainda aqui nessa vida. Doenças e enfermidades também, que trazemos a nós por conta dos nossos excessos de todo gênero. Quantas pessoas que não podem se alimentar de uma determinada coisa, ou beber uma determinada bebida, e mesmo assim prosseguem, mesmo estando doentes. Então, são aflições que trazem para si. Não tem nada a ver com o passado, não tem nada a ver com justiça divina. Então, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho e do egoísmo. Depois, mais tarde,
quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de respeito com que são tratados e da ingratidão deles. Isso a gente está vendo a todo momento nos meios de comunicação. Filhos tirando vida de pais, causando transtorno aos pais, agredindo os pais. Tudo isso porque, na verdade, não receberam a devida educação, não foram combatidos no início, lá na infância, essas más tendências. Então, são situações que a gente não pode acusar a nada nem a ninguém. Como o próprio Evangelho nos diz, interroguemos friamente nossas consciências, busquemos a origem dos males que nos torturam em atitudes equivocadas e verifiquemos se as mais das vezes não poderemos dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, muitas vezes, a gente, diante de uma situação, pensa: poxa, meu Deus, se eu tivesse feito diferente, não estaria vivenciando isso. Então, se nós somos honestos, nós não vamos responsabilizar a ninguém, senão a nós mesmos, pelos nossos sofrimentos. Mas o que o homem faz? Acusa a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua falta de cuidado. Então, essas aflições, essas dores, elas vão retornar para nós em forma de sofrimento. E a lei humana atinge certas faltas e pune, mas não pune todas. Então, muitas vezes, diante de situações que a gente comete aí na vida, contra nós mesmos, contra os nossos irmãos humanos, passa em brancas nuvens. Não tem um registro, a lei não alcança, mas, diante de Deus, todas aquelas situações que trazem prejuízo à sociedade, a nós ou aos outros, ficam registradas. E aí, o que acontece? Para que a gente progrida, para que a gente se transforme, para que a gente melhore, nós temos que refazer o caminho. E isso, muitas vezes, se constitui em aflição, que muitas vezes já começam aqui, no momento presente. Então, essas aflições, nos diz o Evangelho, nos dão experiência, nos fazem sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Então, confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Se a gente tivesse certeza que não ia responder pelos nossos erros, o que acontecia? A gente ia se corrigir? Claro que não. A gente ia continuar fazendo porque não tem punição, porque não vai acontecer nada. Então, o Evangelho nos esclarece acerca dessas causas atuais das aflições, para a gente compreender que nós seremos aflitos cada vez mais à proporção em que procedermos de forma errada, conosco, com os nossos irmãos, ou em sociedade. Mas eu queria conversar sobre essas aflições com relação ao nosso momento atual. De que natureza são as nossas aflições na atualidade? Porque eu creio que nesse planeta, nesse momento, são poucos os que não estão passando por aflições. Pouquíssimos, raríssimos, eu diria. Então, nós precisamos compreender as causas dessas aflições que nós estamos vivendo no momento atual, causas atuais, muitas delas, para a gente entender todo esse processo que nós estamos vivendo. Então, inicialmente, nós precisamos entender que nós estamos enterrados, como diz o nosso amigo Peixinho, no planeta Terra, que é um planeta de expiação e de provas, onde o mal predomina. E que esse planeta, como tudo no universo evolui, as criaturas também, está passando por uma transformação. Também está se preparando para ser um mundo melhor, um mundo regenerador. E por conta disso, de uns tempos para cá, a gente vem tendo conhecimento, através das redes sociais, de várias situações que estão acontecendo. São terremotos, ciclones, tsunamis,
invasão de gafanhotos, como recentemente nós vimos aí em alguns países, esse vírus desconhecido, mas não foi só ele, antes deles outros aconteceram também, mas esse está provocando muitas mortes coletivas, está trazendo muito adoecimento no planeta, nos exigiu esse isolamento social, que acarretou nessa paralisação da economia mundial, e isso está gerando aflição, grandes aflições, grandes transtornos mentais, muitas criaturas sem saber o que vai fazer da vida, como é que vai retomar a vida, e muitos sofridos porque perderam familiares, porque estão adoecidos. Então, são situações que nos convidam à reflexão. E nós temos, na doutrina espírita, grandes informações com relação a esse momento, para que a gente possa entender o porquê dessas aflições que, na atualidade, estamos sofrendo. Nós temos um livro na doutrina espírita, pouquíssimo conhecido por muitos, pouquíssimo conhecido no sentido de lido, estudado, muitos conhecem por nome, que é a quinta obra da codificação espírita, que é a Gênese, que foi lançado no ano de 1868, há 152 anos. Essa obra, ela traz, no capítulo 18, um item chamado São Chegados os Tempos, que nos fala que esses tempos são tempos marcados por Deus, em que grandes em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Quer dizer, o planeta vai passar por uma reforma geral, no sentido de se melhorar. E a gente sabe que uma reforma, quando acontece, no primeiro momento, ela traz um bocado de transtorno, para depois a gente ver o resultado da reforma. Então, nós estamos vivenciando esses transtornos. Nessa obra, o Espírito Arago nos diz que essa reforma, essa transformação no planeta está acontecendo porque a humanidade já está madura, já realizou um certo desenvolvimento intelectual que vai possibilitar compreender o bem e o mal, então já pode começar a se preparar para se transformar num planeta melhor. Então, os tempos marcados por Deus são justamente esses, porque nós já evoluímos muito no campo intelectual, só que esquecemos e descuidamos do nosso crescimento moral. A gente aprendeu muito, a gente tem muito conhecimento, muita informação, mas moralmente não evoluímos muito. E aí o que acontece? Como é que é essa nossa sociedade de hoje? Antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia. É uma sociedade ainda muito viciosa. É intelectualizada, tem muito conhecimento, mas é muito viciosa. A ausência de ética quase que total. Então, o que acontece? Tudo pelo poder. Tudo, qualquer coisa. E aí a gente vê corrupção, e não é a corrupção maior que a gente tem conhecimento da sociedade, da saúde, da educação e da economia, não. O próprio ser humano que se corrompe muitas vezes por bagatelas, por comportamentos, e que não se dá conta que isso é inferioridade. Então a gente cobra das autoridades, mas como é que a gente está se posicionando diante da vida? Quando é que volta e meia a gente está aqui burlando a lei, querendo impor a nossa vontade, o nosso desejo? Isso é vício. Então, nós estamos, na atualidade, vivenciando ainda essa situação. Nós ainda somos uma sociedade viciosa. Somos uma sociedade egoísta, porque não temos capacidade de nos colocar no lugar de ninguém. Ainda estamos naquela de primeiro eu. Qualquer situação grave que aconteça nesse planeta, nós vamos primeiro procurar o que seja melhor para nós. Basta que se diga assim, vai ter um lockdown aí, e a gente vai no supermercado e a coisa é um absurdo. Todo mundo correndo, enchendo os seus carros, levando comida para casa, não importa se vai faltar para ninguém, mas eu tenho que me precaver. Então, nós ainda estamos, infelizmente, vivenciando dessa forma.
nós ainda estamos egoisticamente pensando apenas em nós. Isso é próprio da nossa inferioridade moral, mas nós precisamos avançar. Então, nós ainda somos uma sociedade muito materialista também. A gente não tem noção, mesmo conhecendo o lado espiritual, a gente se preocupa muito, muito com o lado material. Nós vemos aí, em meio a tantas crises, a tantas dificuldades, as pessoas ainda buscando gastar o seu dinheiro com situações, grifes, marcas famosas. Isso a gente acompanha nos meios sociais. Situações em que pessoas fizeram uso do dinheiro que veio para a saúde, nesse momento tão grave, para comprar bolsas de marcas. Então, por aí a gente tira. Nós vivenciamos uma sociedade com muito conhecimento, mas com pouca moralidade. Então, esse movimento que está acontecendo aí, sutilmente, em todo o globo, dizem os espíritos que não é uma mudança parcial, não é uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. E nós estamos vendo isso no planeta inteiro. Movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Então, nós temos que nos trabalhar para estarmos inclusos nesse movimento. Dizem os espíritos que é um momento especial, porque é marcado por conflitos e calamidades. Nós estamos vivenciando isso. Onde a dor terá efeito impactante, mas com a capacidade de despertar valores sublimes no homem. O que nós estamos vendo? O planeta gritando, chorando, com tantas mortes, tantos familiares perdendo seus entes queridos, dor de efeito impactante mesmo, porque mexeu com todo mundo. Porque antes era lá no outro país, agora é aqui no meu país, é aqui no meu estado, é aqui na minha cidade, é aqui na minha família que está desencarnando alguém que eu jamais imaginei que isso poderia acontecer. Então, isso vai terminar despertando alguns valores mais sublimes em cada um de nós. Nós vamos refletir mais sobre a vida, vamos pensar mais sobre esse ser que está aqui na Terra, qual é a nossa finalidade aqui, por que estamos aqui. Então, essas aflições, nos diz Emmanuel, aflições atuais, egoísticas, deixar a descoberto a ferida passível de infeccionar e comprometer todo o corpo, que é o egoísmo humano. Dentro de todos esses quadros que nós estamos vendo aí de pandemias, no mundo inteiro, o que aconteceu? A ferida ficou descoberta. E é uma ferida que pode comprometer o corpo todo, tudo isso por conta do egoísmo humano. E de que forma está acontecendo? Veja bem, nesse tempo de pandemia, o que nós vimos foi o caos na saúde. De repente, a gente percebeu que nenhum país estava preocupado com saúde, que nenhum país estava preparado para situações como essas. Embora a gente já tenha passado por muitas e muitas situações graves, mas os nossos governantes, isso no mundo inteiro, não tiveram nenhum interesse de voltar os olhos para a saúde, de organizar de forma a que, chegando esse momento, não existisse tanto desespero. Porque o que nós estamos passando, esses 4 meses que nós estamos reclusos em nossas casas, sem poder trabalhar, sem poder estudar, sem poder realizar aquilo que a gente faz, não é em função da pandemia. É em função do despreparo dos nossos governantes. É em função de que não existem leitos de hospitais, não existem medicações. Tudo bem que a gente sabe que o problema realmente ainda está um pouco complicado. Mas não existem aparelhagens, não existem profissionais suficientes, não existe nada disso. Então, foi preciso parar tudo para evitar que essa situação se chegasse ao ponto de dos hospitais não darem conta, dos profissionais não darem conta. Tudo isso por conta de quê? Dessa ferida, desse egoísmo humano que não tem olhar para a necessidade do ser humano. Porque a saúde nossa,
é o nosso bem maior. Mas, infelizmente, nós não tivemos esse preparo. E não adianta dizer que é de hoje, não, porque de muito tempo, se a gente for buscar nas mídias, nos relatos que existem no interior, sempre faltou leitos de hospitais, sempre tiveram criaturas em corredores de hospitais, criaturas morrendo por falta de atendimento, porque o egoísmo humano não se voltou nunca para os mais pobres, para os mais simples, porque as clínicas particulares existem, os grandes hospitais existem, mas para o povo simples, então o egoísmo humano não olha para esses irmãos como sendo seres em igualdade de necessidade de condições. Então, nós estamos aqui no Brasil com uma situação até ontem de 72.100 mortos, faltando hospital, faltando leito, faltando UTI, faltando aparelhagem, inclusive faltando para os profissionais equipamentos de segurança. Tudo isso não é por conta da epidemia, não. É porque nunca teve de maneira nenhuma. Nunca ninguém se preocupou com isso. Então, é como se a misericórdia divina estivesse chamando a atenção e dizendo, cuidem, porque vocês não sabem se vai ficar só nisso. Vocês não sabem. Mas para a gente não ficar só no Brasil e achar que isso é só um problema do Brasil, vamos ver na maior nação, uma das nações mais ricas do planeta, que são os Estados Unidos, onde já desencarnaram até domingo 136.621 pessoas. É muita gente desencarnada. É uma das nações mais ricas do planeta, mas não tem um sistema de saúde gratuito. Nós, graças a Deus, temos o SUS aqui. Não funciona muito lá para todo mundo, mas funciona. Nos Estados Unidos não existe esse sistema de saúde gratuito. Então, as pessoas, elas são obrigadas a trabalhar porque não tem uma cobertura médica de maneira nenhuma, e eles têm que trabalhar ou perdem o emprego. E aí, o que acontece? Muitas pessoas deixaram de recorrer ao serviço médico. Muitas pessoas, e isso são relatos de pessoas que moram lá, estão preferindo morrer a ir a um hospital e deixar a família endividada. Porque a assistência médica nos Estados Unidos, se você precisar de uma ambulância, de um médico, de uma radiologia, como foi o caso de um senhor que estava lá, ele pagou o equivalente a R$18.000. Agora você imagina, para o serviço de uma ambulância, um médico e uma radiologia. Imagine uma pessoa que vai ser internada, vai ser entubada, vai ficar dias e dias no hospital, o quanto ele vai ficar devendo ao país. E muitos deles não têm condição. Então, tem muita gente morrendo nesse país, nessa grandeza de nação rica do mundo, e pior, não existe lá uma lei que obrigue empregadores a oferecer licença médica. Então, muitos funcionários precisam escolher entre trabalhar doentes ou ficar sem salário, ou até mesmo perder o emprego. Isso é egoísmo humano, dos seres humanos que não olham para os seus irmãos em condições menores, de maneira nenhuma. Então, os Espíritos nos dizem que o combate ao egoísmo é o desafio a ser enfrentado nesse período de transição, pois a humanidade terá necessidade de ser mais solidária. Nós vamos ter que aprender a ser solidário com os nossos irmãos, porque a dor vai ser grande, já está sendo. Então, o egoísmo, que é esse amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem, quer dizer, eu penso em mim, o melhor para mim, isso aqui não me interessa, eu posso pagar por saúde, por que eu vou propiciar saúde para quem não pode? Problema dele. Isso é egoísmo. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo, orgulho, presunção. Então, nós somos a nação mais rica do mundo. E daí? O que faz pelo seu povo na hora dessa? Por que tantas mortes, por que tantas misérias? Egoísmo. Então, os Espíritos nos dizem na codificação que o egoísmo é a imperfeição mais difícil de extirpar, porque resulta da influência da matéria, uma influência que ainda está muito próxima da nossa origem, e não pode libertar-se porque tudo concorre para mantê-la, suas leis, sua organização social, sua educação. Então, o egoísmo que nos foi dado lá no princípio, quando nós somos criados,
a preservação da nossa espécie, ao invés de se extinguir, está se ampliando. Por quê? Porque as nossas leis, a nossa organização social, a nossa educação nos ensina que não temos nada a ver com quem tem menos. Se eu tenho o suficiente, problema de quem não conseguiu. Que é isso o que a humanidade está aprendendo. Então, o reino do bem é incompatível com o egoísmo. Daí ser preciso que o egoísmo seja destruído. Por isso que vem as dores. Porque a gente não aprende de outra forma. E aí os espíritos nos dizem que assim é preciso combatê-lo como se combate uma moléstia epidêmica. Se a gente quiser acabar com o egoísmo, a gente precisa combater como nós estamos combatendo o coronavírus. Nós estamos usando máscara, álcool gel, higiene, muito cuidado, isolamento social, distanciamento, fazendo de tudo para a gente ver. Estão aí muitos profissionais em busca de medicação, de vacinas e tudo. Por quê? Porque a gente quer combater esse vírus. Então, quando a gente fizer esses esforços para combater o egoísmo, da mesma forma que se combate uma moléstia epidêmica, ele vai desaparecer da Terra. E isso a gente começa individualmente, cada um se esforçando. Então, os Espíritos nos dizem, na questão 916 do Livro dos Espíritos, que era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então, era preciso, infelizmente, que acontecesse o que está acontecendo no mundo, porque é justamente em função de tudo isso que muitas nações já estão se preocupando de criar leis que tragam benefícios aos mais simples, que dê condições a eles em momentos como esse de serem auxiliados, e que muitas coisas vão, com certeza, surgir, porque a humanidade, ela já evoluiu muito. Até o presente momento, ela tem muito ganho, muito progresso no campo tecnológico e científico. Isso aí ninguém nega. Nós estamos lá na frente. Mas ainda falta a realizar o progresso moral. Ainda falta que reine entre todos nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que vai, com certeza, assegurar o bem-estar moral e vai nos colocar na condição de estarmos colocando os nossos pés nesse planeta de regeneração que tanto sonhamos e que a gente esperava que vinha muito fácil. De julho em diante, nós não vamos ter mais problemas. Nós vamos ter mais doenças, não vamos ter mais... Não é tão simples assim. As dores estão chegando. Então, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, e que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Está perto da gente conseguir isso? Vai depender de nós. E os Espíritos nos dizem que pode ser em centenas, em milhares de anos, nós é que vamos decidir. Quanto antes a gente apressar a nossa transformação, com certeza, o quanto antes também a gente vai conseguir evoluir, avançar, se melhorar e colocar o nosso planeta nessa categoria de regeneração. Então, quando passa esse tempo de aflição, nos dizem os Espíritos, a humanidade terá novas necessidades, aspirações mais elevadas, compreenderá o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontrará no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Então, com certeza, quando passar esse momento, quando nós retornarmos às nossas atividades, nosso trabalho, a nossa vida de normalidade, que a gente chama assim, né? Inclusive, algumas pessoas até colocaram nas redes sociais, achei muito interessante, normalidade não é shopping abrir, normalidade é não morrer mais ninguém. Então, quando passa esse tempo de aflição, aí com certeza nós teremos novas necessidades. Muitos vão continuar da mesma forma, como estão ainda. Mesmo com essa necessidade de isolamento, pessoas desobedecendo, fazendo o que bem entende, que acha que deve fazer, mas muitos
vão se renovar, vão pensar diferente, vão com certeza ter aspirações mais elevadas, vão buscar as religiões com outro sentido, buscando uma compreensão, um entendimento de tudo que viveu, e vai compreender que era tudo muito vazio que trouxe até ali. Apenas viver a vida buscando o lado material, de repente trouxe a consciência de que o lado material... Porque o que aconteceu com o nosso lado material de vida nessa pandemia? E o que adiantou as nossas roupas, os nossos calçados, as nossas joias, os nossos dinheiros, os nossos carros? Se a gente não pode viajar, se a gente não pode sair de casa, se a gente não pode vestir aquela roupa, aquele calçado, se a gente não pode fazer nada. Então, tudo perdeu sentido, tudo. Aquelas grandes celebridades que a gente idolatrava isso e aquilo, também tiveram que se recolher, tiveram que se cuidar. Muitos milionários morreram também, porque a aflição não estava poupando, se era pobre, se era rico. Então a gente começa a ver que não tem sentido continuar com as mesmas crenças, continuar com os mesmos ideais. Nós precisamos nos reformar. E aí a gente vai perceber que nós precisamos buscar outras posturas de vida, em benefício próprio, em benefício da nossa humanidade. Nós vamos ter que ter um olhar diferente para tudo que nos cerca, e principalmente um olhar que possa nos esclarecer o porquê de tudo isso. E nós temos, sim, nós temos muitas orientações, muitas informações que podem nos esclarecer. A doutrina espírita nos traz informações há muito mais de 152 anos sobre todas essas questões. Daí eu deixo o meu convite para quem quer aprofundar as informações, leia a Gênese. Leia esse capítulo 18, os tempos são chegados. Leia sobre a nova era, para poder entender que transição é essa que está acontecendo, aonde tantos espíritos estão voltando para o mundo espiritual e tantos estão reencarnando, comprometidos com a melhoria do planeta. Então, isso é de ordenação divina. Ninguém está morrendo sem que Deus esteja presidindo. Como Jesus disse, nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade do Pai que está nos céus. Então, quem está voltando, estava no momento de voltar. Embora, sob nossa avaliação, a gente ache que não, mas era tão novo, sadio, cheio de vida, cheio de sonhos, sim, mas concluiu o seu estágio aqui na Terra. Precisava retornar. E simplesmente, nesse momento em que grandes levas de espíritos têm que voltar para o mundo espiritual, porque grandes levas de espíritos têm que encarnar, está acontecendo esse processo. Voltando muitos, reencarnando muitos. Porque daqui uns anos nós vamos sentir essa mudança, essa transformação no planeta. Com seres humanos de pensamentos mais elevados, de sentimentos mais amorosos com o planeta, com seus irmãos em humanidade, com ideias mais sérias, sem tantos pensamentos de corrupção, de vaidade, de egoísmo. Nós vamos alcançar? Não sei. Mas, com certeza, a humanidade vai estar renovada depois de tudo isso. E o mundo de regeneração estará se iniciando na Terra. Então, vamos acelerar esse processo. Vamos trabalhar para que, mesmo que não alcancemos, que com certeza não vamos alcançar, porque é um processo lento, não acontece da noite para o dia. Mas os nossos netos, os que virão aí, com certeza, alcançarão esse mundo melhor e farão parte dessa regeneração que está estabelecida por Deus e que não há como fugir, porque o processo está nas mãos deles, é a ordenação divina. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a gente reflita muito bem sobre esses ensinamentos que o Evangelho nos traz, procure compreender como aplicar na nossa vida, o que a gente precisa transformar, o que a gente precisa melhorar, em que a gente pode contribuir com essa transformação, e com certeza nós teremos auxílio da espiritualidade a nos conduzir
e saberemos exatamente o que fazer. Então, vamos agradecer a Deus por mais esses momentos de reflexão acerca do Evangelho, pedir as suas bênçãos, o seu amparo amigo, para todos os nossos irmãos em humanidade, para todos os que sofrem, em qualquer lugar que se encontrem, que a misericórdia divina alcance a todos, levando paz, harmonia, que eles se sintam confortados, amparados, tanto os nossos irmãos encarnados, como os que se encontram no mundo espiritual, que retornaram recentemente e que lá se encontram por necessidades diversas. Então, que Jesus nos abençoe, abençoe as nossas casas de trabalho, a todos os irmãos que nesse momento nos acompanham. E em seu nome, Mestre Jesus, nós encerramos a nossa tarefa da noite, desejando a todos muita paz. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus.
Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.